Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 16º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação dos morcegos e as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Os morcegos são constantemente ameaçados pelas ações humanas. Eles são frequentemente mortos por serem considerados feios ou pouco carismáticos. Também são mortos pelo medo de transmissão de doenças. São mortos também por medo de alguns mitos, como por exemplo o vampirismo. E os seus abrigos também constantemente são destruídos, por exemplo através do fogo, do desmatamento, de atividades de exploração mineral ou até mesmo do desenvolvimento urbano. Gente, existem várias outras causas de mortes e ameaças aos morcegos. E dentre elas, o aquecimento global também é uma grande ameaça à conservação dos morcegos e de outros animais. Já tem vários e vários anos que tem um consenso científico sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo em decorrência do aquecimento global que está sendo acelerado pelo homem. Gente, fechar os olhos e negar isso é uma estupidez sem tamanho. Cada dia que passa, esse aquecimento acelerado não tem impactado somente a vida humana, mas a vida de todo o planeta. Vários ambientes e vários animais estão sendo muito impactados, incluindo os morcegos. No caso dos morcegos, vários problemas já foram registrados ou têm sido registrados de uma forma cada vez mais constante. Por exemplo, vários morcegos são mortos por causa de ondas de calor excessivo. Um exemplo muito claro dessa mortalidade já ocorreu na Austrália. As mudanças climáticas têm provocado ondas de calor lá extremas e cada vez mais frequentes em algumas regiões. E as altas temperaturas provocam a morte de milhares e milhares de raposas voadoras a cada ano que passa. Então, por exemplo, entre 1990 a 2019, somente na Austrália, foram registrados mais de 198 mil mortes de raposas voadoras mortas pelo excesso de calor. E, gente, isso é o que foram registrados. A estimativa é muito maior do que isso. E detalhe, esses quase 200 mil registros não aconteceram progressivamente, não. Eles ocorreram repentinamente, em grandes quantidades, a cada ano durante essas ondas de calor. Por exemplo, em dezembro de 2019, na cidade de Melbourne, que é a segunda maior cidade lá da Austrália, foram pelo menos 4.500 morcegos mortos de uma única espécie de raposa voadora somente em 3 dias na cidade de Melbourne. Gente, isso é coisa demais! Quem presenciou esses eventos de grandes mortalidades repentinas lá na Austrália em diferentes anos, descrevem cenários absolutamente tristes, com morcegos literalmente caindo das árvores e morrendo por causa do excesso de calor e da desidratação que esse calor causava nos animais. Nas áreas urbanas, alguns animais buscaram abrigos mais frescos, como por exemplo nas casas, nas piscinas ou em até outros locais. Em algumas áreas, os voluntários de programas de proteção às raposas voadoras lá chegavam a recolher os morcegos mortos no chão até com pás de tanto animal morto que tinha. Se você procurar aí no Google ou no YouTube, você vai ver várias imagens desses animais mortos aos montes nos quintais das casas e nas beiras das estradas. E, gente, isso é muito sério. Além da perda de biodiversidade, imagina o impacto que isso teve para o ambiente. A maioria das espécies de raposas voadoras se alimentam de frutos. Então pensa, por exemplo, como que a dispersão de sementes deve ter ficado comprometida nos locais em que ocorreram essas grandes mortalidades repentinas. Além disso também, algumas pessoas se acidentaram com esses morcegos e tiveram que receber vacina antirrábica. Então, do ponto de vista da saúde pública, imagina o potencial de transmissão de algum patógeno
patógeno através do contato desses morcegos caídos com pessoas ou animais domésticos. E essas mortalidades de morcegos associadas a variações extremas de temperatura não são registradas somente na Austrália, mas elas também já foram registradas em vários outros países e eventos como esse estão se tornando cada vez mais frequentes. E aí, gente, considerando que essas variações extremas têm sido registradas de uma forma cada vez mais frequente no mundo todo, os morcegos são animais muito ameaçados pelo aquecimento global. Um outro problema associado às mudanças climáticas, e que também já foi verificado, é o padrão de distribuição das espécies pelo ambiente. Por exemplo, uma espécie que vive em ambientes mais quentes pode começar a migrar para locais em que apresentavam temperaturas mais baixas e agora estão esquentando. Um exemplo é o caso do morcego hematófago Desmodus rotundus, que é a espécie de morcego que se alimenta do sangue de mamíferos. Esse morcego ocorre naturalmente da área central do México até o norte do Chile e da Argentina, sendo limitado pelas temperaturas baixas dos outros locais. Porém, como as temperaturas médias dos países estão aumentando, a população desse morcego está se expandindo. Então, atualmente, a espécie Desmodus rotundus já está sendo registrada mais ao norte do México e se expandindo em direção aos Estados Unidos. Já na América do Sul, a espécie está se expandindo cada vez mais para o sul, em direção à Patagônia. E por que isso é um problema? No caso do Desmodus rotundus, o principal problema é que essa espécie é a espécie de morcego com maior potencial de transmissão do vírus da raiva por causa do hábito dela de se alimentar de sangue de mamíferos. Então isso, para a saúde, representa um sério risco. E para a economia, essa expansão também pode causar vários prejuízos, principalmente no caso da agropecuária. Agora, pensando em outras espécies de morcegos, essa expansão de distribuição também pode acarretar problemas. Como, por exemplo, vamos imaginar que uma espécie X migra para a área da espécie Y. Provavelmente elas vão competir por alimento e a espécie Y pode ser prejudicada, além de várias outras interferências ecológicas que podem ocorrer. Um outro problema que ainda não foi registrado, mas que muito provavelmente vai ocorrer, é a interferência nos padrões de hibernação e migração das espécies, como já é documentado para alguns outros animais. Por exemplo, morcegos que hibernam dependem do fotoperíodo e da temperatura para acordar da hibernação. Com a elevação da temperatura, os morcegos poderiam despertar mais cedo, muito antes da hora. E daí eles enfrentariam problemas, por exemplo, para encontrar comida, gastariam mais energia e poderiam morrer. Da mesma forma, os morcegos que migram também podem encontrar problemas para encontrar comida. E por quê? Muitas plantas desenvolveram uma relação simbiótica com os morcegos. Ou seja, o morcego depende do néctar das flores ou dos frutos da planta, enquanto que a planta depende da polinização ou da dispersão de sementes feita pelo morcego. Então, por causa dessa correlação, ambos dependem da sincronia um do outro. Então, imagina, se um morcego migra antes da hora, a planta pode ainda não ter produzido as flores ou os frutos. Daí o morcego fica sem se alimentar e a planta fica sem a polinização ou a dispersão das sementes. E aí os dois saem perdendo e os dois vão ter problemas. As alterações dos padrões de chuva provocadas pelas mudanças climáticas também poderiam afetar os morcegos, porque as chuvas e a umidade regulam a floração e a frutificação das plantas. Além disso também, as chuvas e a umidade regulam também a reprodução, a dispersão e a abundância dos insetos. E aí, pessoal, imagina só, as consequências podem ser diversas. Além desses problemas que eu já relatei, existem outras possibilidades de problemas que as mudanças climáticas também poderiam ocasionar para os morcegos. E, gente, aqui no podcast o nosso foco são os morcegos. Agora imagina o tanto de problemas que estão ocorrendo por aí, ou que vão piorar, ou que vão ocorrer para qualquer outro animal, para qualquer outra planta, para a vida como um todo. E lembrando, gente, que todos os seres vivos, de alguma maneira, estão interligados. Então, ao afetar outros seres, nós, direta ou indiretamente, também seremos afetados. E, gente, como vocês já sabem, nós dependemos muito dos morcegos. Sem eles, nós viveríamos em meio a milhares e milhares de insetos e as nossas plantações seriam destruídas por várias pragas.
Sem os morcegos, nós não teríamos a polinização de várias plantas e os alimentos seriam mais escassos e caros. Sem os morcegos, não haveria dispersão de sementes de várias plantas e nós não teríamos uma regeneração de florestas eficiente, que é tão importante para o clima e para os ciclos da água. Ou seja, nossa vida ou bem-estar depende diretamente ou indiretamente desses animais. Então, pense nisso e mude os seus comportamentos em prol de um ambiente mais sustentável. Preservar os morcegos e outros animais ou outros seres vivos e frear o aquecimento global não é só uma questão de ética, gente, mas é também uma questão de sobrevivência. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!